E falando em rede social, cara, nesse ano de 2023 também, rolou uma outra polêmica que também envolveu o seu nome, que foi o caso do Dorival. Eu entendi muito o que você falou, mas aquilo, cara, foi um absurdo, assim. E ainda mais depois que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Depois foi campeão, acho que a galera foi no seu Instagram, no seu Twitter, provavelmente. Então, essa daí foi também, né? Essa aí foi uma polêmica, assim, muito grande. Eu não vou nem falar aqui com a maioria, mas com todas as pessoas que eu converso, todas falam assim, eu entendi o que você falou. Fazia sentido. Claro, né? É claro que fazia sentido na hora, é claro que não foi desrespeitoso, né? Assim, eu tava ali também numa situação de programa, onde você tem que, né, dar opinião, onde você tem que provocar, às vezes, os comentaristas, né? E foi uma opinião que, como eu te falei, todo mundo que eu converso fala assim, não, eu entendi o que você falou. Muitos torcedores da de São Paulo falam assim, não, eu entendi o que você falou, mas eu sou torcedor, eu tenho que... Um torcedor uma vez falou assim pra mim, né? Não, eu sou torcedor, eu não quero ter razão. Quem tem que ter razão é você. Eu falei, é verdade. Minha esposa. Exato. Quem tem que falar com ela, porque o cara tava... Eu falei, não, eu argumentei. O cara falou assim, não, você tem razão, mas eu não tenho que ter razão. Eu tô aqui pra ser torcedor, então eu vou criticar. E ele tá certo. Ele tá exatamente no papel dele mesmo. Eu que tenho que ter razão e não cair nessa... Agora, as coisas viralizam muito, né? E viraliza muito mais o... Porque aí é isso, aí o negócio vai crescendo conforme vai dando errado, né? Aí vai acontecer, né? Aí o negócio vai ganhando, vai evoluindo, vai ganhando, né? Força. Vai crescendo, vai ganhando força, exatamente. E aí, assim, aí tem um lado que, assim, no pessoal de São Paulo, assim, foi muito... Eu conversei já com jogadores do São Paulo, com muitos, o próprio pessoal da direção são meus amigos até, assim, pessoais, né? E todos entenderam, assim, no motivo entendem que também é a minha função ali, né, dar opinião e tal. Claro que torceram para dar errado a minha opinião ali, mas eles entenderam o meu papel ali. O recorte a gente tem que entender que é o seguinte, São Paulo estava perdeu a classificação do Paulista pro Água Santa. Verdade. Caiu, que foi o Rogério ainda chegou a jogar com aquele portocabejo na Sul-Americana e depois foi demitido no jogo seguinte. Então, assim, perdeu do Água Santa, graças a Deus, porque a gente chegou na final. E em cima disso, cara, o São Paulo tava num momento sem rumo, assim. No meio tanto que precisou mudar de técnico. E o Dorival tinha saído do Flamengo. E era tudo. Em altíssima. Foi o que eu falei, assim, tá em alta. E o Dorival vinha naquela sequência, assim, de trabalhos, que, assim, o Dorival tava sendo sempre chamado pra, tipo, resgatar alguém, sabe? Sim. Salvar alguém. E o meu comentário naquela época foi assim, pô, o Dorival precisa pensar em... Não para projetos, né? Não pra resgatar alguém, mas pra... ganhar título, né? Foi essa a opinião ali naquela... Tanto que ainda naquela situação, a Mari até me perguntou assim, mas você acha que pro Corinthians seria melhor? Porque o Corinthians, ele é como o Corinthians de hoje, que é um time que no Campeonato Brasileiro tem os problemas, mas que ele estava na Libertadores. Sim. E que na Copa, você não tem dúvida que nas Copas o Corinthians, com os problemas que tem, ele vai avançando. Ele chega. Ele vai chegando. Ele pode não ser o campeão, mas ele vai chegando. Como ele foi chegando naquela própria Copa do Brasil e acabou perdendo ali pro São Paulo, que depois no meio de um jogo e de outro, o Lucas foi contratado. Isso, o Lucas chegou pra semifinal, né? No segundo jogo só. Ele não jogou o primeiro. Não, nem tinha. Tanto que a discussão do primeiro jogo, o Luciano deu o chute na bandeirinha, lembra? Recebeu o cartão amarelo. O São Paulo não tinha atacante pra jogar o segundo jogo. Aí chegou o Lucas, que fez o gol de mão no segundo jogo da semifinal. De mão. Ele falou que foi, né? Ele falou. Mas enfim, assim, ele foi muito importante no título. Sim. Então, tipo, as coisas foram conspirando pra minha opinião, pra eu me ferrar, né? E a hora que você foi aproveitar, é um bom momento pra você aproveitar também e brincar com a situação, né, cara? Porque primeiro, eu não vou nunca torcer pra minha opinião dar certo. Sim. Eu tenho que... Mas tem gente que torce, né? Tem. Essa é a parada. Não, eu falei, então agora eu vou ter que ir até o final. O final, não. Poxa, se eu falei alguma coisa e a minha opinião não deu certo, ou errou, ou, né, não saiu como eu imaginava, vou reconhecer ou né, analisar em cima do que está acontecendo, né? E eu brinco mesmo com as situações, né? Como já brinquei com outras e brinco. E eu não me importo com isso. O que só não é certo
e que aí as pessoas passam no limite, é porque aí invadem a rede social da minha esposa, aí invade a rede social das minhas filhas, aí, entendeu? Então aí é nesse momento que eu acho que sai do âmbito profissional e entra no âmbito pessoal. Porque assim, eu escolhi ser jornalista. Sim. Então quando eu dou a minha opinião, se ela sendo polêmica ou não, a minha opinião, e eu banco. Sim. Se eu falei, eu vou bancar. Sim. Essa é uma escolha minha. A minha profissão tem muitos bônus. E tem ônus. Esse é o ônus da minha profissão. Eu escolhi essa profissão e eu banco. Agora, minha filha não tem nada a ver com isso. Não. A minha esposa não tem nada a ver com isso. Elas não escolheram. Minha filha não escolheu ser filha de jornalista esportivo. Mas, ó, isso é tão doentio que a gente falou do Cássio. O Cássio saiu do Corinthians pura e exclusivamente por conta de ataques na internet. Então, não adianta falar que não. Ele não vai falar isso claramente, ele tem a história no Corinthians, mas fica muito evidenciado que é por conta disso. Fica. Porque não foi uma, não foi duas, não foi três. Ele falou, cara, isso não vai parar nunca. Mas se eu não ganhar todo o jogo e catar 3 pênaltis por jogo, não vai parar. Não vai parar. Então, e eu, assim, os caras invadiram lá minha rede social, meu Instagram e tal. Cara, eu não leio. Pra mim é fácil. Só que assim, aí a minha mãe lê, aí minha esposa lê, aí eles entram na da minha filha. Terra de ninguém, né? Aí perde perde qualquer sentido daquele sentido que eu falei assim, o torcedor é verdade, cara, o cara tem que ser o torcedor, tá lá, mas assim, vem pra cima de mim. Sim, mas não pra cima de quem não tem nada a ver com essa história, porque é covardia. Covardia é ridículo, né? Péssimo. Né? Fala que é o que eu falei. É uma parte do recorte da sociedade que a nossa sociedade hoje é doente. É isso aí. É essa a questão.